Vamos ao nosso fechamento do mercado de hoje. Vamos, a partir de hoje, mudar a nossa dinâmica. Vamos trazer às 18h30 sempre aqui uma atualização da empresa, dos indicadores e também se tem potencial. No caso, vamos trazer aqui todos os indicadores. Então, sempre o resultado do último trimestre para a gente entender o que está acontecendo, entender se tem movimento aí para entregar mais dividendo para os seus acionistas, se está valendo a pena da gente investir, o que a empresa aqui está nos mostrando. Então vamos passar por diversos indicadores aqui para a nossa tomada de decisão, tá? E também o que o mercado está dizendo. Sendo assim, pessoal, vamos falar neste vídeo sobre CSN Mineração, as suas projeções de dividendos, o que eu estou vendo do ativo, e os comentários estão liberados para você aí deixar a sua opinião sobre a empresa. Então vamos estudar um pouco as empresas às 18h30, um vídeo rápido, tá? E quando tiver uma notícia, um fato aí que movimente muito o preço, a gente para um pouco de analisar a empresa e traz esse fato com as notícias, tá bom? Então vamos reservar os vídeos das 7 horas da manhã para notícias, fatos relevantes referente ao dia anterior, resultados, e os às 18h30 para as ações que vocês me deixam nos comentários para a gente fazer uma análise dessa empresa, tá bom? E lembrando, eu sempre olho para mais ou menos 20 a 25 empresas. Então vai ter empresas que eu vou trazer, mas eu não vou conseguir trazer detalhadamente tudo 100%. Então, os comentários estão abertos para vocês aí ajudar um ao outro, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, sem delongas, se você não é inscrito, se inscreva no canal, todos os dias a gente fala sobre as ações, os dividendos, tudo que está acontecendo, o resultado da CSN Mineração está chegando, a gente precisa ficar bem atento aqui aos movimentos, porque esse resultado do quarto trimestre de 2023, como podemos ver aqui, ó, foi bom. Eu deixei marcado aqui no nosso alvo, no nosso gráfico, o mercado elevou a ação, que estava fechando entre 6 e 11 na época, ele elevou até 6,35 e aí ela continuou seguindo a tendência de queda, tá? E aí a gente pegou também o nosso alvo aqui embaixo de R$5, que já estava ali posicionado desde quando a ação estava com R$7, tá? Então eu dobrei minha posição quando tocou aqui nessa área de 5. O mercado está esperando esses dividendos e eu também estou esperando. Então tem essa lateralização que é normal, não está mais correspondendo a preço do minério de ferro. Então, como a gente vai falar de CSN Mineração, já estamos falando de CSN Mineração, é muito importante que saber aqui um pouco sobre a empresa. Então a gente tem algumas minas, tá? Então em Minas Gerais ali a gente possui a mina da Casa de Pedra e a mina aqui do Engenheiro Pires, tá? A gente também tem aqui a operação do Porto, tá bom? Então é importante. E também dá pra gente também entender quais são as reservas que temos. Então praticamente temos aqui 3 bilhões e meio aqui de toneladas em reserva, certificadas, tá? Então, Silas, até quando isso vai durar? Pessoal, a nossa produção anual hoje está girando entre 40 milhões de toneladas, tá? Então temos aí uma longevidade ainda com a CSN Mineração, não trazendo risco aí para as suas operações, tá bom? Então é interessante a gente olhar para isso, também olhar para o minério de ferro, que movimenta o preço do ativo, só que desde quando o minério de ferro, no dia 4 de abril, tocou na região de $98, podemos ver aqui, ó, vamos procurar a região de 4 de abril, aqui, a ação já estava 5,20. O minério fez o quê? Ele fez esse movimento, ó, do dia 4 para cá, fez isso. E a ação, ela lateralizou, tá? Então isso a gente pode explicar por tudo que está acontecendo no nosso mundo, também olhando para os Estados Unidos, os juros, tá? Que eram para cair e não vão cair por causa dos indicadores, e agora tem boas notícias que vão cair, agora trouxeram aqui para alguns meses antes. Então com isso a gente tem que entender que o minério faz preço, mas só que a gente precisa entender como que está o resto, né? Como está o Brasil, como está os Estados Unidos, como que está indo as coisas. E olhando para os Estados Unidos, a gente tem aqui o indicador SP500, tá? Por quê? Porque pegou o nosso alvo. Para quem acompanha o canal todos os dias, eu tinha falado que, deixa eu atualizar, se tocasse ou chegasse nessa região, é uma tensão que pode ter uma quebra de tendência. Lembra que estávamos projetando uma tendência de queda? Só que tocou no nosso alvo aqui. E o que eu vou fazer nesse exato momento? Eu vou ficar bem atento para os próximos dias. Por quê? Porque não é porque tocou no meu alvo que agora vai tudo disparar, tá? Então vou ficar bem atento, porque se tiver um recuo, isso aqui só foi apenas um respiro.
E se acontecer de continuar rompendo a região de 520, 523, aí com certeza rompendo 524, pode esquecer, é ciclo de alta, tá bom? Que aí o S&P 500 está fazendo e puxa a nossa bolsa de valores, tá? Então é interessante olhar para a CSN Mineração, olhar para o que move o ativo, olhar para o que temos aqui no nosso radar, tá? Na madrugada, nesta madrugada anterior, o minério de ferro fechou um gap de queda, né? Caiu e está negociando praticamente a $120. Aqui a gente tem o 118, porque está desatualizado, 2 dias de atraso, tá? Então essa é a rota de Dália. Aqui também pode ser que tenha a média das outras rotas. Então temos que entender tudo isso. Que tem várias rotas para negociação do minério de ferro. Agora vamos falar um pouquinho da empresa. Você tem CSN Mineração na carteira? Você curte o ativo? Porque desde quando a CSN Mineração estava negociando a R$3, na região de R$3, R$4, eu estava com prejuízo de 50% e eu não vendi minhas ações. A ação subiu 60%, 70% do meu preço médio, também eu não vendi. Aí o que aconteceu? Eu fui e aumentei a posição. Agora eu adicionei uma posiçãozinha para swing trade nesta região. Estou esperando o resultado e esperando aí os dividendos. Tá? Então você tem, deixa aqui nos comentários. Silas, eu tenho. Qual que é o seu preço médio? Meu preço médio está em R$5, tá? Por causa dessa compra alta que eu fiz, que eu dobrei minha posição. Então, no último trimestre, temos aqui a CSN Mineração com volume de vendas totais. Podemos ver que um insight aqui para você que está olhando para a CSN Mineração. Se você acompanha o canal todos os dias, lembra que eu falei, pessoal, a oportunidade de comprar barato é primeiro trimestre. Por que primeiro trimestre? Paradas, chuvas em Minas Gerais e dentro do nosso grupo. Tem pessoas que trabalham na Vale, disse também que estava chovendo bastante, tá? Na região, então podemos ter uma produção menor, tá? E vendas aí, consequentemente, também menores. Então as vendas do primeiro também caem, tá? Do primeiro TRI caiu aqui para 8,2 milhões de toneladas, de 9,73. No quarto TRI contra o terceiro TRI 23, tivemos uma queda de 4% em linha. O que pode acontecer é que, na minha visão, pode acontecer que as vendas, pode acontecer igual a Vale, que caiu, e podemos ali colocar aqui entre 9 e 8 milhões de toneladas aqui para esse trimestre, o primeiro. O mercado está esperando isso. Se as vendas estiverem acima de 11, 12, 13, a Semin vai reagir positivamente, tá? O balanço. Então a gente precisa ficar de olho nisso, tá? Então entre 2022 e 2023 crescemos o volume de vendas 28%, saindo de 33 milhões de toneladas para 42 milhões, e quando aumenta aqui o volume de venda, a nossa produção também aumenta, né? Para aumentar as vendas, a cotação e os dividendos também crescem, tá? Então é interessante você saber disso. O total de produção aqui, a nossa produção do quarto TRI, do terceiro TRI, do quarto TRI 22, também teve aqui um recuo referente ao ano 23, tá? E um aumento referente ao quarto TRI de 22, e nossa produção saltou, como podemos ver, 26%. Sendo assim, a empresa também tem investimentos, e esses investimentos que estão ocorrendo, quando a gente olha, Silas, quanto que está investindo? No ano de 2023, investiu 1,4 bi. 2022, 1,2. Mas esses projetos que ela está investindo é para trazer maior produção, tá? Maiores vendas aqui. Então, aqui a venda subiu 28%, a produção subiu 26%, em linha ali, tá? Então, esses investimentos que ela vem fazendo é para aumentar isso. E também o teor do minério de ferro, que tem um spread, tá? E esse spread ele é maior. Se o minério é de qualidade, ele é vendido mais caro, tá bom? Aqui a gente tem, pessoal, as movimentações da empresa. A controladora CID, ela tem vendido ou comprado as ações nos últimos 2 anos? Não temos movimentações, apenas de compra a 3,32 no dia 16 de maio de 2022, onde o ativo estava batido, ninguém queria, ninguém falava, e o único canal que fala de CSN Mineração Constante, eu acho que é o meu. Tá? Então, por quê? Porque eu estou bem posicionado e estou surfando dividendos aqui nesta ação. Sendo assim, pessoal, tivemos um aumento aqui na cotação, depois uma lateralização aqui que durou, depois um aumento, uma queda, possivelmente agora uma lateralização, para depois mais um aumento forte, tá? Então chegamos até quase R$8 aí, como podemos ver. Temos aqui o índice ações alugadas contra cotação, e é interessante que você olhe isso, porque quando o índice aqui de ação alugada está acima, a cotação está pressionada para baixo. E podemos ver que, se não fosse isso, se ainda as pessoas não tivessem tão posicionadas aqui no aluguel, aqui acima da cotação, aqui
Se estivesse abaixo, a cotação já estaria voando, já estaria entre uns R$ 12, tá? Então a gente precisa entender isso, entender que nessa região que o aluguel estava aqui, na região praticamente que a cotação estava com 8,39, o aluguel estava no pico. Aí derrubou, deu esse boom para cima. Aí, se derrubasse mais ainda assim, poderíamos ali subir um pouco a cotação. Mas eu espero que continue assim, uma cotação bem agradável para o meu bolso, que aí é fácil comprar ação aqui a R$4, R$5. Agora falando aqui do caixa da empresa. Falando dos dividendos, pessoal, porque é interessante você olhar para a CSN Mineração e entender que ela paga dividendos e paga 80% dos dividendos, tá? 80% em payout. Então, quanto ela lucra, ela paga 80%. Só que, todas as vezes que ela fechou um caixa de 9,8, ela geralmente distribuiu 2,5 bi, que representa 45 centavos. Silas, você está iludindo a gente. Será que vai sair esse 45 agora? Pessoal, na minha visão é 25 centavos, isso é o mínimo, tá? Isso aqui é o mínimo que eu aceito receber na CSN Mineração, agora em maio para junho, tá? Então, ela pode fazer esse anúncio, mas na minha visão ela pode também ser um pouco mais conservadora e pagar 0,25. Só que, muito dinheiro em caixa por uma dívida que vai precisar mais para 2030 não faz sentido, porque acaba com o retorno do acionista. Tá bom? Então é interessante. E a Selic está caindo. Então, se ela quer deixar ali para ter rendimentos, ter resultado financeiro, está caindo. Mais fácil distribuir para os acionistas. Aqui chegamos às nossas projeções. Eu diminuí aqui o primeiro TRI, porque a Vale trouxe ali diminuição na produção e na venda. Então, agora eu diminui o lucro para 1,1 bi. Então, 0,64 é o que eu acredito que esse ano de 2024 entregue aqui pelo 80% do payout. Sendo que tem um caixa que pode distribuir um pouco mais. A gente precisa entender isso, tá? Os dividendos da CSN Mineração, podemos ver que ficou 2021 acima de 40 centavos, 2022 acima de 80 centavos e 2023 quase 80 centavos. 2024, a gente acredita que 64 centavos seja o mínimo aqui que a empresa pague aos seus acionistas, tá bom? Então, essas informações, agora a gente tem aqui, a Genial afirma que o forte crescimento da geração de caixa aqui, tá? Desse resultado do quarto trimestre de 2023 foi bom, foi o carro-chefe. Eles acreditam que o resultado pode abrir um caminho para a distribuição fora de dividendos, tanto para a CSN Holding como a Semin 3. Temos em nosso modelo de distribuição, que são para os clientes da Genial, 0,28. Eu acredito 0,25 neste anúncio de dividendos, tá? E 18% anualizado no total. E a gente fica com esses grandes dividendos aqui de Semin no nosso radar. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários as próximas ações, tá? Pra gente falar aqui, tá bom? Então é interessante que... Silas, traz aí a ação tal. A gente vai trazer, vou pegar tudo que está acontecendo, vou trazer aqui para vocês também notícias e a gente vai mudando aqui pra gente entender do que você precisa, tá? Então, eu gosto, tenho CSN Mineração, mas é interessante a gente falar do que você precisa. Sendo assim, também deixo um atento aqui. Se caso você quer negociar pela QuantFury, onde eu estou negociando, uma das vantagens é, se você utiliza o TradingView, e temos aqui o essencial, o mais e o prêmio, $49 por mês, tá? Você, pela QuantFury, não precisa pagar. Esse TradingView é gratuito. Você vai utilizar os indicadores aqui, ó. Eu estou no gráfico ajustado, e aí eu quero salvar. Se eu quiser salvar esse gráfico aqui, igual eu escrevi resultado bom, e coloquei minha linha aqui. Eu vou aqui e clico no logo aqui da corretora da QuantFury. Cliquei, vai voltar pro início, tá? Eu estou de olho na Gerdau também para colocar na minha carteira. Estou de olho aqui, estou com 16 ativos, onde eu fico comprando e vendendo e colocando lucro no bolso. Nesta manhã, o que eu fiz? Ó, histórico de trade, posições fechadas. Eu fiz aqui uma venda de Itaú, tá? E podemos ver que eu lucrei 1%, deu 1% hoje aqui do que eu coloquei. Entrei com 10, ganhei 1%. E vou aumentando aqui todos os dias. E podemos já fechar aqui essas posições, aqui como podemos ver, tá? Então é isso. Se você ainda não tem a conta, tem link passando aí, link na descrição, QR Code. Só se inscrever com o meu código, você ganha uma recompensa muito top. Até R$ 1.250 para você comprar suas ações e multiplicar o seu patrimônio. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.